E nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre as famílias Zanon, Liut e Canal, como vocês podem ver aí no título também. Portanto, antes da gente começar, não se esquece aí de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e óbvio, né, também compartilhar o conteúdo com as outras pessoas, porque sempre o conteúdo é relevante, principalmente aqui os vídeos do sobrenome, se você, né, compartilha lá com a família, as outras pessoas da sua família também vão ficar sabendo disso e, óbvio, também vão acabar tendo orgulho da família aí de vocês. Mas antes disso, eu gostaria de apresentar para vocês que esse QR Code que tem aqui na tela, que eu vou colocar agora, é um QR Code do grupo de WhatsApp do Lenguamare. Então, se você quiser entrar lá e receber as coisas do Lenguamare por meio daquele grupo, você é bem-vindo. Claro, eu também estou lá no grupo, caso alguma hora você precise conversar comigo sobre alguma coisa, eu estou aberto, converso com todas as pessoas, tá bom? Então, a gente pode começar aqui com o nosso sobrenome Zanon. Eu falei Zan porque, na verdade, ele deriva, né? Vocês vão ver logo agora. O sobrenome Zanon, a gente tem Zanon, Zanin, Zanini. Acredito que muitos de vocês já tenham também ouvido essas derivações desse sobrenome aqui. Muito bem, o Zanon, ele constitui uma das modificações do nome Zani, nome Zani, mas também tem Zan e Zani, na verdade são derivações do mesmo nome, que no português, digamos, a gente poderia traduzir para Jean, apesar do o nome Jean também não ser português, acredito que aqui no Brasil a gente pegou do francês, né? Muito bem, então pode ser comparado a esse nome francês, Jean, né? Em português, pelo menos aqui no Brasil, é bem comum esse nome aqui, Jean. Então, Zani ou Zan, que a gente acaba tendo essas derivações de sobrenomes vênetos, e que não é só Zanon, Zanin, Zanini, mas também outras tantas. Zanesco, por exemplo, que foi o último vídeo que eu fiz, tinha um sobrenome Zanesco, Zanella, que é o sobrenome da minha mãe, Zancan, Zanotto, Zanini, Zanin e assim por diante, tá? Tem vários sobrenomes aí, e acredito que eu já tenha feito uma porção desses sobrenomes assim que derivaram desse nome próprio aqui, do nome Zan ou Zani. Então, porque ele era um nome muito popular, principalmente no Vêneto na Idade Média, e é por isso que um nome popular acabou fazendo essas muitas derivações aí que se transformaram em sobrenomes, né? Sempre partia de um patriarca que depois se transforma em sobrenomes. Em específico, Zanon está presente então em todo o norte da Itália e, óbvio, com maior concentração, maior incidência na região do Vêneto, pessoal, na região do Vêneto, principalmente nas províncias de Pádua e Veneza em particular. Então, se você gostou, não deixa aí de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, caso você seja novo, porque o canal não aborda só os sobrenomes das pessoas, mas também eu trago outras informações a respeito do Vêneto, da língua, a história vêneta, a cultura, e assim por diante. Sempre interessante a gente saber tudo e não só as coisas pela metade. Então vamos lá para o nosso próximo sobrenome, é o Liut, que também tem algumas derivações, como Liuti, né, com i no final, Liut com letra duplicada, e o interessante desse sobrenome aqui é que ele não tem tanta origem vêneta, mas sim é uma outra origem. Ele é um típico sobrenome de raízes longobardas, ou lombardas, como vocês quiserem, que ele, na verdade, ele deriva de um nome próprio. O nome próprio era Liutprando, mas quem foi essa pessoa? Essa pessoa foi uma pessoa famosa, diferente de muitas outras pessoas que, enfim, tiveram seu registro, né? Mas não foram pessoas tão famosas assim. Essa pessoa foi famosa. Liutprando se trata do rei lombardo, que aí do período de 712 a 744, Liutprando, ok? Então, sob ele, os lombardos, ele ficou famoso, não só por ser rei, obviamente por ser rei, mas porque, sob o domínio dele, os lombardos atingiram seu ápice na história, tá bem? Então, eles dominaram ducados de Spoleto, Benevento, e após a derrota, depois que eles derrotaram os lombardos, que derrotaram o Império Bizantino,
sob o poder, sob o comando de Liutprando, eles acabaram anexando também parte do exarcado de Ravenna. Então, óbvio que foi uma pessoa muito importante nessa história, na história principalmente dos lombardos, mas também na história da Itália em geral, e muitos nomes e sobrenomes acabaram derivando dessa pessoa, né? Vamos lá então para o nosso próximo sobrenome, que é o sobrenome Canal, que aí a gente tem algumas variações, Canal, da Canal, Canali ou Canai, né, pronúncia típica vêneta, cortando a L. O que acontece? Foi uma família patrícia veneziana e como eles estavam inseridos no grupo do Conselho Maior, para quem não sabe, indico que vocês assistam os outros vídeos aqui no canal, eu vou falar mais sobre isso, mas o Conselho Maior, resumindo, digamos, para vocês, era o conselho mais importante que ficava, enfim, com o Doge, né? O Doge que comandava, que era o líder de Estado de Veneza, e ele tinha o conselho maior, que era uma classe de aristocratas, ok? Então, em Vêneto a gente diz el maggior conselho, o conselho maior, ou o maior conselho, e assim por diante. Essa família, né, estavam inseridos aqui, os Canal estavam inseridos nesse Conselho Maior de 1297, era o ano, e eram considerados então nessa época nobres recentes, tá? Porque para quem não sabe, o Conselho Maior de Veneza, digamos aqueles tradicionais, as pessoas tradicionais, as famílias tradicionais que estavam nesse Conselho Maior, foram as famílias fundadoras de Veneza. É por isso que eles aqui eram considerados, eles entraram depois, né, quando já estava tudo feito, entraram num outro período da história, por isso que foram considerados nobres recentes, tá bom? Essa, digamos, é a explicação. Segundo os cronistas, então, a família Canal deriva de dois núcleos distintos. Um que veio de Altino, que fica em Veneza, e o outro cepo de Ravenna, que fica na Emília-Romanha, ok? A gente está falando dos vênetos, essa família aqui, esse cepo que eu estou falando para vocês, é o cepo venético, e não o outro, tá? Por isso, eles usam brasões diferentes, vocês vão conseguir encontrar dois brasões diferentes do mesmo nome, mas não mesma família. São nomes iguais, mas não mesma família. Canal, por quê? Significa o quê? Significa que o início, digamos, o patriarca dessa família, o progenitor dessa família, habitava num local onde se tinha um canal de rio, alguma coisa assim, tá bom? Muito bem, o mais antigo representante citado na história dessa família se chamava Doimo, e ele viveu por volta de 1070, bastante tempo atrás. Então, até o século XVI, foi uma das mais ilustres famílias venezianas, né? Patrícios, obviamente, nobres, famílias nobres de Veneza, e que se distinguiu em nível militar e diplomático. Portanto, foi uma família muito rica daquele tempo e que o que acontece? Acabou perdendo todo o seu prestígio e todo o seu poder, né? Que foram aniquilados depois da queda da Sereníssima República de Veneza, que era a nação dos Vênetos, ok? Então, para quem não sabe, também tem coisa aqui no canal sobre isso e, óbvio, tem o Google também, se vocês quiserem pesquisar sobre a história da Sereníssima República de Veneza, ao menos um resumo. Também tem lá no meu site uma história geral, um vídeo de história geral dos Vênetos, vocês podem acessar lá em serviços, vai ter uma lojinha lá e tem o vídeo lá se vocês tiverem interesse. História geral dos Vênetos e fala muito sobre a Sereníssima República de Veneza. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me deixem aqui embaixo do vídeo do YouTube, ok? No canal do Lengo Amaro no YouTube. Se vocês quiserem que eu comente aí sobre a família de vocês, por favor, façam o seu comentário aqui no canal do YouTube, ok? Tem algumas pessoas que escrevem para mim, eu agradeço, pedindo sobre, né, para falar do sobrenome, escrevem para mim no WhatsApp, ok? Não tem problema nenhum. Mas eu sempre peço, então, inclusive para as pessoas que escrevem para mim, para deixarem aqui embaixo do vídeo do YouTube, porque a partir disso, essas listas que vão se formando aqui, eu faço em ordem, ok? Aí é injusto, enfim, eu passar uma pessoa que pediu, de repente, ontem, na frente de uma pessoa que já pediu, sei lá, um mês ou dois atrás. Então é por isso que eu vou seguindo uma ordem, uma lista. Tá bom, pessoal? Deixem aqui embaixo e eu prometo que mais cedo ou mais tarde eu falo aí sobre a família de vocês. Tchau, tchau, Strucon!